Primeiro na tela, resultados da Copa do Brasil. O que rolou nesse meio de semana, tivemos jogos na quarta e quinta-feira. E temos já definições na Copa do Brasil para você. Aí, ó, na quarta começou a classificação do Fluminense, 2-0 contra o Bahia, 2-1 no agregado. O Fluminense virou a série e avança. Também tivemos na quarta-feira o Corinthians vencendo o Atlético Paranaense por 2-0, 3-0 no agregado. O Timão avança. O tal do Guinegão que o Corinthians inventou aí, vou te falar, hein? É bom, hein? Tá metendo gol. Foi decisivo. Meteu 2 gols e uma assistência nos 3 gols da série. Ontem, além de Cruzeiro 2, Atlético 0, 4-0 no agregado. Botafogo e Vasco 1-1, repetindo o 1-1 da ida, 5-3 nos pênaltis pro Vascão. O Vasco avança, teremos mais um clássico, Vasco e Fluminense, e do outro lado Cruzeiro e Corinthians. Tá, Cirilo, o Vasco passou. Eu disse que o Vasco ia passar, inclusive. Você disse. Afirmei que o Vasco ia passar. Mas pra mim não deixa de ser uma surpresa, né? O time do Botafogo é muito melhor do que o do Vasco. E o Vasco, com todos os problemas, ele chega à segunda vez consecutiva na semifinal da Copa do Brasil. De novo, e é o que salva, tá? Acho que foi o próprio Pedrinho que disse isso em algum momento no ano passado, que o Vasco não atrasou os seus compromissos internos, em especial por conta desses avanços em Copas, né? E a classificação do Vasco ontem é 10 conto no bolso. Então, assim, né? A Copa do Brasil se tornou também um fator salvador financeiramente. Isso. Né? E para o Vasco, por exemplo, né? Já que a gente está falando desse aspecto, né? A cota é de 10 milhões, né? Isso. A renda do Cruzeiro ontem foi 6 milhões e meio. Deve pingar no bolso uns 4, né? Isso, no mínimo. De 4 para mais. 4 e pouquinho. Então, quer dizer, é uma fase valendo aí 15 milhões, né? Nós estamos falando aí porque acaba que tem premiação de patrocinador, né? Acaba que tem aquelas objetivos alcançados, aquele negócio. Então, quer dizer, é um negócio muito importante. E o Vasco, ele... Bom, pelo menos até agora, né? Eu acredito que contra o Fluminense não vai acontecer, porque eu acho que nesse ano o Vasco assinou um acordo com o Fluminense e Vasco dos clássicos no Maracanã, né? O Vasco, com o mando do Vasco no Maracanã e divisão de torcida, essa coisa toda. Será que manda o da SEMI também? Pois é, não. Porque aí o poder de arrecadação aumenta, né? Com certeza. Porque o Vasco jogando em São Januário não são nem 20 mil pessoas, né? Aí você tem um fator técnico, né? Isso, tem um fator técnico. Prioriza levar no São Januário. Esses jogos mais importantes pelo fator técnico. Isso, esportivo. Esportivo. Mas eu não sei como é que vai ser essa situação aí, porque com o Botafogo não tem, porque é o Engenhão. Contra o Atlético na semifinal, o Vasco levou o segundo jogo para São Januário. Isso, perdeu aqui de 2-1, né? Isso, de virada. Aquela discussão, né? Se ia levar para o Maracanã, para ter mais renda, preferiu levar para São Januário. E quase que consegue vencer. Ele tava levando de 1-0, tava ganhando 1-0 até 40 do segundo tempo. Foi. Eu priorizo sempre o fator técnico, mas o Ale gosta de dizer essa frase, eu não faço conta com o dinheiro dos outros. Semifinal definidas também, hein? Lembrando a você, dezembro esses 2 jogos. A CBF vai confirmar as datas certinhas, mas ali deve ser 10 e 14, 10 e 14 as semifinais, depois final 17 e 21, algo parecido com isso, datas base. Cruzeiro e Corinthians de um lado, Fluminense e Vasco do outro, para definição da final. Lembrando que mudou para dezembro, para quem não está recordando, para ajustar o brasileiro. O brasileiro acabaria dia 21 de dezembro. Como Palmeiras e Flamengo foram eliminados aí da Copa do Brasil, a CBF deu uma sorte e falou assim, ó, deixa eu resolver essa parada aqui, vai que esses times ganham a Libertadores. E aí eu vou ter um problemão para definir o brasileiro lá no final, tendo rodada final de brasileiro para resolver. Então, não estão na Copa do Brasil? Joga a Copa do Brasil para frente e salva o Campeonato Brasileiro. Foi o que a CBF fez. Então, o brasileiro termina 7 de dezembro e a Copa do Brasil vem 3 dias depois com os duelos semifinais e final em sequência. Cruzeiro e Corinthians, Fluminense e Vasco da Gama. Vamos colocar na tela os melhores momentos de Cruzeiro e Atlético para a gente conversar sobre o jogo. E assim, Vinícius, para mim é o resultado, para não deixar dúvida nenhuma, é um resultado do tamanho da diferença no momento entre as equipes, Vinícius. Quando o sorteio foi definido, com esse clássico entre Cruzeiro e Atlético, eu disse que o fator clássico rivalidade poderia gerar um equilíbrio nos confrontos. E somente por isso. É claro que se a gente analisar as peças individuais do Atlético, são muito boas. E a gente poderia ter jogos duros. Mas a realidade mostrava que, coletivamente, o Cruzeiro era muito superior, o trabalho muito mais consolidado. E isso se refletiu nos 2 jogos. O Cruzeiro passou com todos os méritos, sem nenhuma resistência do Atlético. Nos 4 tempos dos duelos,
Em um, o Atlético foi ligeiramente superior, que foi no primeiro tempo do jogo na Arena MRV, mas mesmo assim, sem fazer uma grande pressão, sem conseguir fazer aquele amasso para cima do Cruzeiro. E aí ficou muito escancarado, Cirilo, o trabalho de um técnico que tem o time nas mãos, um Cruzeiro que sabe jogar muito bem sem a bola. O jogo de ontem, o Cruzeiro teve 27% de posse de bola. É um número que chama atenção e em nenhum momento o Cruzeiro passou apuros no jogo. A resposta para isso é, e daí, né? Teve 27%, e daí? Diferença, né? Porque o Cruzeiro controla o jogo da forma como quer. E aí, principalmente no segundo tempo, falou Atlético, toma a bola. E o Atlético não sabia muito o que fazer, até porque está chegando agora com o Sampaoli, é um novo trabalho. Então, o Cruzeiro chega muito forte para essa semifinal. É o melhor time entre os 4 semifinalistas. Não estou falando que vai ser fácil, que já é campeão, mas é o time que passa maior confiança. E o Caio Jorge, a fase dele é iluminada. Dos 4 gols do Cruzeiro, 3 do Caio Jorge nesse confronto, gols de oportunismo, e aí tem todo o repertório, mas é um time encaixado diante de um time bagunçado que está buscando uma identidade em pleno setembro. A gente está em setembro e o Atlético ainda não tem uma forma de jogar, está no processo de reconstrução agora com o Sampaoli, já o Cruzeiro em outro estágio, né? Completamente encaixado, é um time que vai se tornando cada vez mais maduro, mais consistente. E 2025, Cirilo, para mim, independente do desfecho da temporada, marca o retorno do Cruzeiro como protagonista no futebol brasileiro. O Cruzeiro é o único time hoje que é capaz de tirar o título de Flamengo e Palmeiras, ainda que eu considere Flamengo e Palmeiras favoritos e os principais candidatos no Campeonato Brasileiro, e tem muita possibilidade de alcançar o hepta da Copa do Brasil. Então o torcedor, ele tem que saborear, ele tem que desfrutar desse momento. Foi um período muito complicado para o Cruzeiro, os anos anteriores, de reconstrução, de anos duros, né? Principalmente na Série B, e 2025 para mim marca de fato a volta do Cruzeiro como protagonista no cenário nacional.